Olá, amados e amadas do Senhor, que bom podemos estar aqui novamente, porque pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos e podemos falar mais uma vez dessa palavra do Senhor que é viva e permanece para sempre nos nossos corações e vai de geração a geração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor hoje, em Lucas capítulo 19, versículo 2, nos fala de um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então veja bem, ele era um homem rico, conhecido, mas ele tinha um obstáculo na vida dele. Ele não tinha uma estatura como a dos outros, a estatura dele ele era um pouco mais baixo. E isso dificultava um pouco as coisas para ele, porque vai saber quantas vezes ele tentou chegar na presença de Jesus ou ver Jesus e não conseguiu, né? Porque as pessoas mais altas impediam dele fazer isso, com certeza. Quantas vezes será que ele tentou chegar perto, para ver de perto, mas ele não conseguia, porque as cabeças tampavam ele não conseguia enxergar Jesus. Mas ele tinha duas alternativas, né, na vida dele. Ele era determinado, a gente percebe que ele era uma pessoa determinada, porque senão ele não ia fazer o que ele fez. Mas ele tinha duas alternativas: ou ele desistia de ver Jesus de perto e esquecia o assunto, ou ele faria alguma coisa para ver Jesus de perto. E ele fez o quê? Ele fez a segunda alternativa. Ele tentou fazer alguma coisa para ver Jesus de perto. Havia determinação nesse homem. Havia determinação. O que ele fez? Quando ele viu que Jesus vinha vindo com a multidão, ele já correu na frente. Ele correu na frente, talvez no pensamento dele estava assim: hoje eu não saio daqui sem ver Jesus. Hoje eu vou ver ele de qualquer jeito. E ele correu, e a palavra de Deus diz que ele subiu numa figueira brava. Porque Jesus ia passar por ali, era o caminho de Jesus. Jesus ia ter que passar por ali. E ele subiu, a gente sabe que a figueira ela é meia, né? Não é aquela coisa certinha, né? E eu acredito que ele devia estar numa posição bem desconfortável naquela figueira, né? Mas ele estava lá e a determinação dele era a seguinte: a hora que Jesus passar, eu vou vê-lo. Hoje eu vou ver. E a multidão vinha vindo, Jesus vinha vindo, e ele lá em cima, né? Não sei de que maneira ele estava, se ele estava deitado, se ele estava em pé, como ele estava, se ele estava encostado, né? Mas talvez ele estivesse numa posição bem ruim, mas ele estava lá, porque ele queria ver Jesus. O que aconteceu? Jesus chegou, parou bem debaixo da figueira. Talvez ele tenha pensado assim: ó, fui pego no flagra agora. Estou bem aqui em cima, Jesus parou bem aqui onde eu estou, e o povo vai me ver, e agora eu já vi Jesus, tomara que ele já passe logo, vai logo, porque agora eu já vi ele, né? E deve ter ficado inquieto, porque ele tinha uma posição. Todos o conheciam. E ele ia explicar o que ele estava fazendo em cima daquela figueira, naquele momento, né? E ele ia ficar com vergonha. Mas bem naquela hora Jesus olhou para cima, queridos. Pensa nessa situação de Zaqueu. Jesus olhou para cima, e é claro que quando Jesus olhou para cima, todo mundo olhou para cima também, né? Se Jesus olhou, todo mundo foi olhar também. Ai, queridos e amados, amadas do Senhor. Jesus olhou e falou assim: Zaqueu, desce depressa daí, que hoje me convém ficar lá na sua casa. Zaqueu desceu numa rapidez só, diz a palavra do Senhor, desceu correndo, porque a alegria dele foi tanta de Jesus ter se comprometido a ir para a casa dele, que ele esqueceu de toda a vergonha que ele ia passar por estar ali. Ele não tinha que explicar nada para ninguém, porque Jesus tinha visto ele antes dele saber. Ele já parou bem ali embaixo. Foi coincidência? Não, Jesus sabia que ele estava lá. Jesus sabia que ele queria vê-lo. Jesus sabia que ele estava ali com o coração aberto. E ele foi determinado a ver Jesus. E Jesus fez muito mais que isso. Não deixou ele só vê-lo, como foi passar lá na casa dele para ficar lá com a família dele. E a família dele toda. E ele também foi salvo naquele mesmo dia. Porque Jesus tinha um propósito. O propósito de Zaqueu era conhecer Jesus. E o propósito de Jesus era salvar Zaqueu e a sua casa. Só que aquelas pessoas, aquelas multidões que estavam acompanhando Jesus, eles ficaram indignados. Porque eles pensaram assim: puxa vida, né? Que Jesus? Como é que pode uma coisa dessa? Jesus, do jeito que ele ir lá, passar a noite na casa desse publicano, desse pecador aí,
E nós todos aqui, que é isso, né? Talvez se você tivesse lá ou eu, a gente podia pensar assim também. Jesus vai dormir na casa desse publicano aí. Isso aí era o jeito que as pessoas olhavam para ele, como um rico, publicano e baixinho. Porque era isso que a palavra dizia que ele era baixinho. Mas Jesus olhava para ele como um pecador, que precisava de salvação, e de um homem determinado que estava na frente dele. Era assim que Jesus olhava para ele. Como Jesus está olhando para você nesse momento? Jesus foi para a casa dele. E a palavra diz que foi bênção sobre bênção, e ele e toda a sua família foi salva. Jesus tinha um propósito e cumpriu com esse propósito. E o seu? Qual é o seu propósito? Porque ele estava em cima da figueira? Estava. Jesus sabia. Jesus viu. E mostrou para todo mundo que ele estava lá. Não escondeu de ninguém que ele estava lá. E às vezes você pode estar no fundo do poço nesse momento. Às vezes você pode estar na profundeza do mar nesse momento. Você pode estar no maior deserto nesse momento. Você pode estar na maior escuridão nesse momento. Só que Jesus está vendo você também. E não tem como se esconder dele. Sabe por quê? Porque ele vê todas as coisas. E ele sabe todas as coisas. A palavra diz que a palavra nossa, a nossa voz nem saiu ainda. Ele já sabe o que a gente vai falar. Esse é Jesus. E Jesus, olhando para aquele pecador, querendo ir para a casa dele, causava inveja aos outros que estavam ali. Porque os outros não se conformavam. Como Jesus, sendo quem ele era, o Filho de Deus, ia dormir na casa de um pecador. Mas não foi para esses pecadores que Jesus veio? Não foi para esses pecadores? Não foi para que aquele que tivesse perdido fosse encontrado? Então, Jesus encontrou Zaqueu. Zaqueu fez tudo para ser encontrado. E foi encontrado. Então não adianta a gente se esconder de Jesus e nem fazer nada escondido, porque ele vê tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo. E às vezes tem pessoas que acham que Jesus não está vendo. Ou então eu estou longe demais, ou estou num deserto aqui, e só eu aqui que estou aqui, não estou eu e mais ninguém, mas Jesus está te vendo. Jesus está te vendo agora aí nessa cama de hospital. Jesus está te vendo aí nesse CTI, nessa UTI. Jesus está te vendo aí no seu trabalho, Jesus está te vendo no seu carro, Jesus está te vendo na rua, no ônibus, Jesus está te vendo aonde você estiver. Mas são milhares e milhões de pessoas, e daí? Ele é poderoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todo lugar, em toda parte, em todo tempo. E ele vê tudo, pode tudo e sabe tudo. Então não tem nada que possa se esconder dele, em lugar nenhum. Pode subir em cima de figueira, descer de figueira, pode se esconder debaixo da cama, pode fazer o que você quiser. Ele está te vendo. E isso ninguém vai mudar, não. Ele está te vendo. Sabe aquela visão de raio-x? Então ele tem muito mais que isso. Porque ele consegue ver além dos ossos. O raio-x, se você for tirar um raio-x, ele mostra os seus ossos. Jesus vê além dos seus ossos. Jesus vê lá no profundo da tua alma, no profundo do teu espírito, no profundo do teu coração, no profundo dos teus pensamentos. Minga suricanda, masturianda labanada, sturianda lamara sturicandalas. Eu não consigo surpreender Jesus. Você nunca vai conseguir surpreender Jesus. Mas Jesus, ele pode te surpreender e me surpreender a qualquer momento. E foi isso que ele fez com Zaqueu. Talvez Zaqueu achasse que ele ia ficar bravo porque ele estava em cima daquela figueira. E ele surpreendeu Zaqueu. Quando ele falou para Zaqueu, desce depressa que eu vou lá para tua casa. Que tremendo, que coisa maravilhosa. Pensa Jesus dizendo isso para você hoje? Corre para tua casa que eu quero ir lá com você. Glória a Deus. Sai do esconderijo. Zaqueu. Maria, João, sai do teu esconderijo aí, vai. Sai que eu já tô te vendo. Tô te vendo, você precisa de mim? É só falar, eu tô aqui. Eu tô te vendo, só tô esperando. Você se determinar, você tomar uma posição, tomar uma atitude, para que eu possa ir para tua casa. Jesus quer ir para tua casa hoje. Aleluia. Jesus quer ir aí na sua casa, fazer uma morada aí na sua casa. Jesus quer ir para fazer uma participação especial nessa sua casa, no seu problema, na sua situação, naquilo que você está vivendo, enfrentando. Zaqueu não convidou ele mesmo se convidou. Mas hoje você pode fazer diferente. Convide Jesus para ir para sua casa. Convida Jesus para ir aí onde você está. Porque ele está te vendo mesmo. Então convida, fala, Jesus, vem para minha casa hoje.
Minha casa está aberta para o Senhor. Vem, eu estou te esperando. Vem abençoar ainda mais o meu lar. Vem abençoar minha família. Vem abençoar aquele que está doente. Vem abençoar minha enfermidade. Venha me abençoar. Venha me tirar do orgulho. Venha me descer dessa árvore que tem me tirado da tua presença. Venha me descer desse pedestal que tem me feito aí achado que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Senhor, vem na minha casa. E em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo nesse momento, para louvor do teu nome, que cada pessoa, Senhor, que estiver vendo este vídeo agora, ela seja encontrada pelo Senhor como o Senhor encontrou Zaqueu. E ela possa se surpreender, como o Senhor surpreendeu Zaqueu. E elas possam receber de ti, Senhor, a bênção. Como Zaqueu recebeu, que foi salvo ele e toda a sua casa, e tudo foi abençoado ali, porque Jesus estava ali. Que Jesus possa encontrar agora a oportunidade de entrar aí na tua casa nesse momento. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que Ele esteja visitando você aonde você estiver, mesmo que você estiver no mais profundo abismo, nesse momento, nas drogas, na prostituição, seja lá onde for que você esteja, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que você seja achado por Jesus, em onde você estiver, e você possa ser abençoado como Zaqueu foi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, a louvor do nome do nosso Deus, que assim seja. Chuva de bênçãos na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família, em tudo que você precisar. Recebe aí a visita do Senhor hoje. Ele quer passar aí, Ele quer ficar aí. Convida Ele. Ele só está esperando o convite. Convide. Beijo no teu coração, fica com Deus. Até mais.